Olá pessoal, tem alguém aí ansioso esperando saber a nota do Enem? Ano passado, nessa época, eu me lembro, eu estava bem ansioso, procurando aqui no YouTube estimativas acerca de nota de corte, de número de acertos. Então esse ano eu resolvi fazer o meu próprio vídeo, trazendo aquilo que eu acho que é tendência e apresentando alguns dados para vocês. Espero que isso possa aplacar um pouco dessa angústia, dessa apreensão da espera. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Isso é de muita ajuda e de grande incentivo para que eu continue produzindo conteúdos aqui para vocês. Então, não é nenhuma novidade que o Enem 2022 foi sabidamente um dos mais difíceis dos últimos anos, talvez um dos mais difíceis da história do Enem, notadamente a prova de Ciências da Natureza. Então vocês vão encontrar aqui mesmo no YouTube muitas pessoas narrando essa mesma história. E por isso mesmo não é descabido pressupor que há uma tendência de que o número de acertos do Enem 2022, quando comparado com o Enem 2021, diminua. Eu particularmente acho que o número de acertos na última edição, o Enem 2022, foi menor do que na edição anterior. Isso no geral, mas para que eu não fique opinando sem dados que embasem essa tendência que eu prevejo acontecer, eu vou aqui apresentar alguns dados produzidos pelo professor Fredão. Quem já está há um tempinho nesse contexto do Enem sabe que o professor Fredão é uma espécie de entidade consultada tanto antes de saírem as notas oficiais do Enem, como nos dias do SISU. Ele posta tabelas no seu Instagram, inclusive eu vou usar algumas delas aqui. Agora eu faço uma advertência muito importante. Esses não são dados oficiais do INEP e nem refletem necessariamente o que vai acontecer. São informações que o professor Fredão levanta a partir de questionários respondidos por milhares de estudantes que fizeram a prova do Enem, e nesses questionários eles vão informar o número de acertos por área, o número de acertos totais, tudo bem? Em relação, por exemplo, aos dados do Enem 2022, pouco mais de 5 mil estudantes responderam ao questionário do professor e forneceram esses dados que ele levanta para formar essas tabelas. Outra coisa, como a maioria dos inscritos aqui do canal é formada por estudantes que perseguem uma vaga no curso de medicina, eu vou me ater neste vídeo aos dados sobre o curso de medicina nas modalidades ampla concorrência e nas modalidades das cotas. Tudo bem? Então, de uma maneira bem geral, o que é que os dados compilados pelo professor têm indicado? A primeira coisa, ele listou os 400 maiores números de acertos para a medicina na ampla concorrência. E aí, nessa modalidade, vocês podem ver que o corte foi de 140 acertos. Aqui eu faço uma pausa importante. Isso é tão somente uma estimativa. Isso não significa, obviamente, que se você acertou 143, 144, você vai passar, ou que se você acertou menos de 140, você não vai passar. Tudo bem? Depende muito de TRI, depende muito de vários fatores, nota de redação, uma série de fatores que vocês já estão fartos de saber. E aí na modalidade de cotas L1 foram listados os 150 maiores totais de acertos, ficando o corte nessa modalidade em 123 acertos. Na modalidade L2, entre os 100 maiores números de acertos ranqueados, o corte foi de 116 acertos. Na modalidade L5, o corte foi de 137 entre os 100 maiores desempenhos. Na L6 foram elencados os 50 maiores desempenhos e o corte foi de 119. E por fim, e aí o professor Fredão agrupou os 50 melhores desempenhos das modalidades L9, L10, L13, L14 e as demais. E nesse caso, o corte foi de 114 acertos. Agora, os dados mais importantes dessa análise, a meu ver, são esses aqui. Então ele comparou os dados dos grupos de respondentes da pesquisa do Enem 2021 com os do Enem 2022. Ele vem fazendo essa pesquisa, aplicando esse questionário há vários anos. Então, comparando os dois últimos anos, vejam o que foi apontado. De uma maneira geral, o número de acertos oscilou de 127,8 no ano de 2021 para 113,4 no Enem 2022. E isso com relação ao desempenho geral, sem especificar nenhum curso, né? Então notem que houve uma queda de quase 15 acertos. Olhando agora para a medicina, para a concorrência, o número caiu de 140,8 para 127.
104.2, uma diferença de um pouco mais de 13 acertos a menos, né? E a medicina pelas cotas variou de 124.8 para 112.3, uma diferença de 2.5 acertos. Então, essa amostra de dados está sugerindo sim que há uma tendência de queda, o que pode implicar em menores notas de corte este ano. E aí, quando a gente analisa, né, os acertos por áreas, por componente, enfim, por disciplina, a gente verifica que em linguagens houve um discreto aumento no número de acertos em todos os grupos selecionados, comparando esses 2 anos. Em humanas, a gente percebe uma diminuição do número de acertos, aproximadamente 3 acertos a menos do que se verificou em 2021. Observando agora ciência da natureza, né, como presumíamos, houve sim uma queda bem significativa no total de acertos, em torno de 6 questões a menos, e isso faz uma diferença danada. Acho que poucas pessoas chegarão este ano ao patamar de 40 acertos, né, porque a prova estava inegavelmente mais difícil. Então reparem aqui, no geral, houve essa diminuição aí, mais de 6 questões. Na medicina ampla concorrência de 5.9 a menos e na medicina cotas também de 5.9 a menos. E em matemática observou-se também uma diminuição de cerca de 5 questões quando comparado às 2 pesquisas. E vejam que isso se verifica nos grupos de alunos que pretendem também medicina. Na ampla concorrência, uma diminuição de 5 questões, 5 acertos, e nas cotas de 4.7. Então é isso, eu penso que esses dados indicam uma tendência de nota de corte este ano. Eu não posso afirmar quantos pontos cairão, por exemplo, para a medicina, mas eu acho, e é tão somente um achismo, que cairão sim. Mas vamos aguardar primeiro as notas oficiais do Enem e depois vamos analisar como as notas vão se comportar quando da abertura e durante o SISU 2023. Se você gostou do vídeo, comenta aqui, compartilha e se inscreva se você ainda não for inscrita ou inscrito. O vídeo vai ficando por aqui, eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.